Pois bem, estamos de volta com o programa, valendo a parte do senhor candidato Adalberto Franco do PT. Nós temos 30 minutos batidos a partir de agora. Eu gostaria que o senhor tivesse a introdução inicial pela sua candidatura do PT na rodada de entrevista da TV Capital, uma apresentação ao povo de Imperatriz. Pois bem, a nossa candidatura é uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, é uma candidatura escolhida pela militância do partido, pela comissão eleitoral. É uma candidatura que está em apoio da direção nacional do partido e nós fazemos uma proposta equivalente àquilo que o partido em nível nacional vem propondo para todo o Brasil e especificamente para a nossa região, aquilo que nós consideramos de demandas que são do desenvolvimento econômico, da construção da cidade para o futuro, daquilo que Imperatriz precisa de obra para se reestruturar enquanto cidade de porte médio. Então, são vários os aspectos em que nossa candidatura foi construída em cima de um plano, um programa de governo bem consistente, que nós queremos, na verdade, começar o processo de construção da Imperatriz do futuro, que é a Imperatriz para os próximos 30 anos. Senhor candidato Adalberto Franco, qual a importância do plano diretor na cidade como Imperatriz? Exatamente. Construir Imperatriz para o futuro, por exemplo, nós temos que ter um planejamento. Imperatriz hoje é uma cidade que funciona, é administrada sem planejamento. Então nós queremos construir, atualizar o plano diretor que já está defasado, não foi praticamente utilizado. As normas que foram construídas para o plano diretor de Imperatriz, elas foram praticamente esquecidas pelas administrações. Nós queremos rever o plano diretor, nós queremos a partir daí criar as condições para que a gente comece a fazer os projetos, as obras, a construção daquilo que nós queremos para as próximas décadas para a Imperatriz, sem esquecer as demandas que são de hoje. Agora, candidato, a questão da cultura, esporte, lazer, o espaço de convivência. Na verdade, Imperatriz é uma cidade de poucos espaços de convivência, que são praças, são quadras de esporte, são áreas para caminhada, por exemplo. São espaços que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Uma cidade como Imperatriz tem que se investir nisso. E nós queremos valorizar as pessoas também que são profissionais dessa área, que podem contribuir muito. Nós criamos os espaços e trazemos as pessoas, como os educadores físicos, como as pessoas da área médica, paramédica, para auxiliar as pessoas que, principalmente, têm o costume de fazer caminhadas, aqueles esportistas que estão, todos, não só jovens, como as várias idades, que estão diariamente, que estão semanalmente praticando o esporte, exercitando a sua cultura física. Então, isso é fundamental para uma cidade, exatamente para melhorar a convivência na cidade, para melhorar, na verdade, a qualidade de vida. O servidor, o trabalhador municipal de Imperatriz, a gente se vê, falta um pouco de valorização, falta um clube, falta uma associação, o que pode ser feito no seu governo para valorizar o funcionário público municipal? Cono, a questão, muita gente reclama dos funcionários públicos, mas funcionário público tem duas vertentes aí. Primeiro, a primeira questão é a valorização do servidor enquanto profissional e sua qualificação. Um bom atendimento depende disso. Se você não qualifica o seu funcionário, se você não valoriza seu funcionário, é claro que ele não vai render aquilo que é capaz. O funcionalismo público, em primeiro lugar, é uma pessoa, um cidadão, um profissional, um pai de família, e ele tem que ser valorizado, tem que ser atendido. E segundo aspecto é a gestão. A gestão tem que corresponder àquilo, a organização da gestão tem que corresponder àquilo que deseja o cidadão, que é o usuário do serviço público. Então, na ponta está o servidor público, que é aquele que atende às demandas do dia a dia. Então, às vezes, o serviço público não está adequado, você não tem material, por exemplo, num posto de saúde, você não tem um atendimento bom no socorrão. Às vezes, não é por culpa do servidor, é por culpa da gestão, que às vezes não tem material, não tem equipamento, não tem valorização do profissional. Então, essas coisas têm que ser vistas. Nós somos do Partido dos Trabalhadores e verificamos que o profissional, o trabalhador, ele tem que ter, na verdade, todas as condições para um trabalho adequado. Isso nós queremos fazer na nossa gestão, que é valorizar o servidor público. Isso inclui, inclusive, a colocação de servidores técnicos, bons profissionais, também nos postos melhores e mais importantes do governo. Tem necessidade de importar mão de obra ou a Imperatriz tem a estrutura capaz de formatar um bom governo com as mãos de obra locais? Não, Imperatriz não precisa importar ninguém. Se tivermos que fazer algum trabalho de assessoria mais específica, mais qualificada, aí você traz um técnico ou empresa que possa fazer isso. Mas a gestão da cidade,
os profissionais de Imperatriz são capazes de fazer. E o nosso governo quer exatamente isso, valorizar as pessoas e a cidade. Nós temos grandes profissionais em todas as áreas, então nós não precisamos ficar trazendo gente de fora para fazer isso. Candidato, educação, o que o senhor entende de um bom nível educacional para a cidade? Como é que está a educação de Imperatriz? Quando nós temos situação muito grave em Imperatriz. Em primeiro lugar, nós temos 169 escolas municipais. Dessas 169 escolas, 119 são prédios alugados de terceiros, o que provoca, na verdade, um aumento do custo da educação. Então, é uma coisa que tem que ser corrigida. Não se fez uma escola nos últimos anos e tem que se fazer um projeto exatamente de substituir essas escolas alugadas por prédios próprios, prédios públicos, para reduzir o custo, e também o município não pode ficar. O problema é que os gestores têm feito o quê? Mantido esse sistema de aluguéis de prédios que às vezes nem sequer correspondem àquela exigência do MEC para uma escola. São às vezes até residências. E isso não pode continuar acontecendo no nosso município, na cidade do Porto de Imperatriz, porque, na verdade, esse processo ele é continuado porque os prefeitos usam os donos dos prédios, às vezes que são inclusive transformados em diretores da escola, sem às vezes em qualificação, como cabos eleitorais no processo eleitoral, no momento das eleições. Isso não pode. Então, nós queremos substituir isso. O município tem que ser seus próprios prédios, seus próprios professores, diretores, seu quadro técnico, e não ficar numa situação dessa que acho que é proposital. É errado essa padrinhação de botar pessoas amigas poder alugar de voto. Isso é um crime. Isso é um crime. Você passa a gestão toda alugando espaços para que aquela pessoa, no momento da eleição, seja um seu cabo eleitoral. Isso não pode continuar acontecendo numa cidade como Imperatriz. Adalberto Franco, membro da Academia de Letras, escritor. A cultura de Imperatriz vai bem, obrigado, ou está na UTI? O senhor é o prefeito que pensa em fazer cultura é jogar dinheiro fora? Ou fazer cultura é uma questão de educação do povo e ter lazer para o povo? A questão cultural de Imperatriz eu conheço muito bem. Eu fui o primeiro presidente da Fundação Cultural de Imperatriz. Minha vida toda está ligada à questão cultural. Então, eu sou membro fundador da Academia Imperatrizense de Letras e tenho atuado e valorizo a questão cultural de Imperatriz. A gente verifica, por exemplo, nos programas aí, vários candidatos falando de cultura, que vai fazer isso, vai revolucionar a cultura, quando, na verdade, nenhum evento cultural, em toda a vida dessa pessoa, a gente não vê essa pessoa participar de um lançamento de um livro, nós não vemos ela no teatro, nós não vemos essa pessoa, como é que ela vai fazer uma proposta, na verdade, que a gente já, de antemão, sabe que ele nunca teve um compromisso com a cultura. E eu quero dizer que o compromisso com a cultura Imperatriz é valorizar todas as manifestações culturais, todas as manifestações artísticas e, mais do que isso, é dar condições financeiras mesmo de gestão do setor cultural. Não precisa criar uma secretaria de cultura. A Fundação Cultural tem o papel de Secretaria de Cultura. A questão é que não tem funcionado adequadamente. No Brasil, eu sou membro do Fórum Nacional do Livro e Leitura, e nós fazemos uma campanha, na verdade, para que cada município destine 2% do seu orçamento para a cultura. Esse é que é o ideal, e nós queremos exatamente fazer isso. Nós tínhamos, em 95, conquistado isso através de lei. E quando o prefeito Wildon Marcos se elegeu em 96, na verdade, ele tinha assumido esse compromisso, tinha assinado a lei, e a primeira coisa que ele fez foi exatamente vetar a lei, extinguiu essa lei e queria também acabar com a Fundação Cultural de Imperatriz. Então, esses retrocessos nós não podemos continuar. O que nós queremos, na verdade, é garantir que todos os produtores de cultura de Imperatriz, em todas as áreas, seja música, literatura, teatro, as artes plásticas, todas elas sejam realmente contempladas com políticas culturais, inclusive de financiamento de projetos. Isso é que nós vamos fazer. Quer dizer que a cultura tem que ter verba própria para andar com as pernas dela. Se não tiver, quando fica nessa questão de financiamento de eventos, do carnaval, da festa junina, eu não sei mais o quê. Meu boi, quer dizer, só nisso aí. E a cultura é muito mais do que isso. A produção cultural de Imperatriz é muito rica e ela tem sido feita exatamente pelo interesse, pela garra, pela determinação desses fazedores de arte que temos em Imperatriz. Mas tem que ser valorizada. A cultura tem que ser política pública real. Candidato, o gestor, o prefeito, tem que cuidar da cidade, do cidadão, tem que dar um andamento sustentável à cidade. O que o senhor pretende fazer como prefeito de Imperatriz nesse sentido? Olha, a cidade ela existe para que
acolha o cidadão, que é a peça fundamental dentro da cidade. O cidadão é o ente que é mais importante de que tudo. Então, a cidade tem que ser acolhedora, tem que se construir uma cidade acessível, que as pessoas caminhem nas calçadas, que as pessoas tenham um transporte adequado, que as pessoas tenham lugares e espaços públicos para estar, seja praça, seja outras áreas de recreação, de lazer. A juventude tem que ter espaço, tem que ter, na verdade, políticas para a juventude. Então, isso é acolher o cidadão na cidade. Temos que fazer políticas públicas exatamente para acolher o cidadão, para que ele se sinta bem na sua cidade, para que ele ame sua cidade, para que ele goste de viver ali. Então, é como a gente gosta da nossa casa. Cada um que gosta da sua casa, quando ele chega dentro de casa, ele se sente bem, ele se sente no melhor lugar do mundo, mesmo que seja um lugar simples. Então, é isso, a cidade tem que ser isso. A cidade tem que ser esse espaço de convivência das pessoas e temos que construir uma cidade assim, uma cidade em que nós possamos realmente amá-la, nós possamos realmente gostar de estar presente nela. E isso em Imperatriz não está dessa forma, está muito longe, e nós queremos construir exatamente essa cidade que a gente deseja, que a gente sonha em morar. Agora, uma gestão transparente, a participação do povo. É necessário que um governo limpo faça isso? Cono, isso é um dos pontos fundamentais hoje no Brasil, são as campanhas mais importantes que circulam hoje no Brasil, estão direcionadas à questão da gestão transparente. A gestão transparente é a clareza de se lidar com recursos públicos. Por exemplo, na construção de obras, nós temos que ter informações. O recurso público ele tem que ser gasto, na verdade, com transparência, ele tem que ser acompanhado pela população. Então, as gestões municipais escondem muito isso. E pessoalmente, eu acho que quando a pessoa esconde informações financeiras é porque ele é mal intencionado. Então, quando você constrói uma estrada, quando você constrói uma obra, quando você reforma uma escola, isso tudo tem que ter clareza. O que foi feito, o quanto custou, verificar se está dentro dos parâmetros de custos realmente. Na gestão pública tem que haver transparência na gestão, tem que haver, na verdade, também participação popular. Um governo que não tem participação popular, que não ouve o povo, que não consulta o que o povo quer, porque, na verdade, o dono da cidade é o povo. É para ele que a cidade é construída. Então, o que ele quer no bairro? Talvez não seja um posto de saúde, talvez seja uma escola. Então, a participação popular, o PT tem uma grande experiência em todo o Brasil nessa questão da participação popular. E isso nós queremos realmente fazer, um governo ouvindo as pessoas, que as pessoas participem, digam o que quer. Afinal, é o povo que é o patrão do prefeito, não o prefeito que é o dono da cidade. E, exatamente nessa condição, ele pode tanto elegê-lo, quer dizer, dar um cargo para ele ou dar um emprego para ele, e pode demiti-lo. O povo é que é o patrão, é que é o dono da cidade, é o que é o dono dessa situação. E ele pode, no dia da eleição, pode substituir, porque ele é que realmente que tem o poder. Candidato, nós temos hoje a Imperatriz do Futuro, corta na tela aí, meu filho. Ou falta construir ainda a Imperatriz do Futuro, do seu ponto de vista? Falta construir. Nós não temos a Imperatriz do Futuro. Sem planejamento, nós vivemos numa cidade que não planeja o futuro. Então, aquilo que nós queremos que a Imperatriz se transforme, se nós não começarmos a fazer hoje, nós não vamos ter daqui 2 décadas, daqui 3 décadas, daqui 5 décadas, aquela cidade, aquela capital que nós sonhamos, aquela cidade realmente que seja acolhedora, que seja uma cidade agradável, nós não vamos ter se não começarmos agora. Então tem que ser governos comprometidos com o presente e com o futuro de nossa cidade. Então a Imperatriz precisa urgentemente de sanear os seus bairros, de fazer vias que trafeguem adequadamente ônibus, temos que ter transporte coletivo com qualidade, ônibus bons, na verdade, com acessibilidade para os deficientes. Nós temos que ter calçadas que as pessoas possam usar o passeio e não disputar espaço com os veículos no meio da rua. Nós os temos ambulantes, né? Não pode. Temos que valorizar os ambulantes e temos que ter espaço para eles. Várias cidades já resolveram esse problema sem realmente perseguir os ambulantes, na verdade, definindo espaço para essas pessoas, porque Imperatriz é uma cidade que tem um mercado informal muito grande, e se você somar o mercado informal todo ele é maior do que todo o mercado formal, ele gera mais empregos do que o mercado formal. Só para você ter uma ideia, só o mercado de panelada, a rede toda ela, desde o início ao final do mercado de panelada de Imperatriz, ela emprega mais pessoas, vai empregar
emprega mais pessoas do que vai empregar a Suzano. São mais de 2.200 pessoas diretas. Então, nós fizemos uma pesquisa sobre isso aí, uma pesquisa científica, e verificamos. Então, você verifica a questão da empregabilidade desse setor informal. Ele tem que ser apoiado, as pessoas têm que ser valorizadas, e até que elas possam realmente crescer, porque Imperatriz é uma cidade que tem uma convivência comercial de toda uma região maior do que São Luís, maior do que Teresina, porque no nosso entorno vivem quase 2 milhões de habitantes que, na verdade, comercializam com a Imperatriz, vêm fazer negócio, prestação de serviço. E esse estudo eu já fiz há muito tempo, tem um livro muito importante que circula em todo o Brasil, nas faculdades, que trata um estudo sobre isso, que é o grande mercado de Imperatriz. E é por isso que as grandes empresas vêm para a Imperatriz. Não é porque um prefeito pediu, não é por causa disso. A pessoa que diz isso não tem nenhum conhecimento básico de economia. Candidato, o senhor tocou num ponto, eu queria acrescentar uma pimentinha aqui. O senhor, Adalberto Franco, candidato a prefeito de Imperatriz pelo PT, foi a uma coligação que veio a público com o seu vice-prefeito e deu uma aula democrática sobre a implantação da Suzano Imperatriz. Temos outra coligação que ele usa todos os meios para convencer o povo que ela veio por favores políticos, por dependência do prefeito local, pela governadora, pelo ministro Lobão. Tem fundamento? Como é que está a situação da Suzano? Eu fico até envergonhado, e as pessoas da área científica também ficam, e já muitos conversaram comigo. Eu sou um estudioso da área do desenvolvimento econômico e da economia regional há mais de 20 anos. O meu vice é um professor de administração. Então, o que ocorre? Nós verificamos essa defesa absurda de dizer que trouxe a empresa tal, o outro dizer, rapaz, é uma situação que é vergonhosa, porque não tem nada de verdade nisso. Inclusive o prefeito entrou com recurso contra, pedindo na Justiça Eleitoral, pedindo o direito de resposta, porque nós fizemos uma afirmação que esse discurso é mentiroso. E nós anexamos provas realmente que é um discurso mentiroso. Porque, na verdade, não tem consistência científica nenhuma, não tem nenhum parâmetro para se dizer que um prefeito trouxe isso. Na verdade, Imperatriz é uma cidade dinâmica. O mercado brasileiro, que está em expansão por causa da situação brasileira de ser hoje a 6ª maior economia do mundo, ele está se interiorizando para as cidades médias. Então, nos últimos anos, as grandes empresas e grandes redes descobriram esse mercado de Imperatriz, que é um grande mercado de 2 milhões de habitantes, e querem se instalar aqui porque vão ganhar dinheiro. Então, caso, por exemplo, da Suzano, a Suzano não tem nada a ver com isso. Eles, na verdade, estudaram em diversas cidades para se implantar. Isso foram vários e vários anos de estudo sobre isso. E tem vários fatores que escolheram Imperatriz. A própria Folha de São Paulo mostrou isso, quais foram os fatores. Não tem nada a ver de pedido do prefeito. E tem um outro que não está na Folha de São Paulo, que foi fundamental, que foi a questão da situação energética, o abastecimento da energia para a fábrica. Nessas outras regiões, para que ela se instalasse, teria que fazer, na verdade, um rebaixamento das linhas de energia de 500 kV para 230, que é o que ela vai usar. Exemplo, Boto Franco seria assim? Teria que fazer um custo altíssimo, depois eles vão produzir energia própria e vão ter que se interligar para a redistribuição, que teria que ser com a Imperatriz. Então, Imperatriz já tem a rede que sai daqui da Eletronorte, Imperatriz, já de 230 kV. É rebaixado. E aí eles reduzem o custo em muito. Então, e vão abastecer, vão fazer, na verdade, a linha para também depois fornecer energia para a rede, e tem que ser com a Imperatriz. Só isso é na verdade, uma redução de custos muito grande. Então, dizer essa coisa, isso é uma infantilidade, dizer isso. É um absurdo econômico, é uma coisa básica de economia. É a pessoa não entender o que é economia e achar que os outros também não entendem. Candidato, vamos falar um pouquinho mais de política agora. O senhor é do PT, o PT é tido como partido de oposição. Imperatriz, como é que está esse emaranhado da política? Quem é a situação, quem é a oposição? Tem braços da oligarquia Sarney agraciando mais de uma candidatura? Como é que está a situação aqui? Cono, eu digo o seguinte, nós temos uma eleição complicadíssima na questão da transparência de quem é quem. Porque, na verdade, nós temos algumas candidaturas aí que são candidaturas da família Sarney, do grupo que controla e domina o Estado. Por exemplo, o Madeira não pode negar que ele é, na verdade, um candidato da família Sarney. O principal agente que resolve todos os problemas políticos dele é uma das pessoas mais ligadas à família Sarney, que é o deputado Chiquinho Escócio, que todos os dias está em Imperatriz, leva ele para aqui e para ali. E, na verdade, o governo dele depende politicamente hoje de Chiquinho Escócio, que, na verdade, é a família Sarney. Ele não pode negar isso. A outra candidatura é de Rosângela. A Rosângela não pode negar que ela é candidata, na verdade, do Ricardo Murat.
É um candidato do grupo do Democratas, que, na verdade, é controlado pelo Ricardo Murá. Tem aí o Solinei Silva, do prefeito de Coelho Neto, que ela era a secretária lá, que aqui tem Antônio Pereira. Então tem que ter clareza. Você é candidato, não pode ficar escondendo as coisas. Vamos colocar as claras. Se a população quiser elegê-la, tudo bem, mas tem que ter clareza. Ela é uma representante da família Sarney. A família Sarney Imperatriz tem 2 candidatos, o Madeira e a Rosângela. Então, há que ter clareza. Então, é uma disputa que tem que ser às claras, tem que ser visível. Não pode ficar querendo se passar como se fosse, na verdade, você não tivesse uma ligação política. Eu tenho as minhas ligações políticas. O meu partido é o PT, é o Partido dos Trabalhadores. Aqui ele é oposição ao governo do município e vai ser sempre, porque nosso projeto nacional é diferente, é diferenciado, ele se opõe. Então, eu sou do partido que governa o Brasil, é o governo do Partido dos Trabalhadores, tem o presidente Lula, a ex-presidente Lula, a presidenta Dilma, é o meu partido, eles me apoiam. O Lula está na televisão pedindo voto para mim, porque é meu companheiro, eu o conheço há muito tempo, e eles elegeram a Imperatriz como uma prioridade nessas eleições. Então já tem gravação de 7 ministros do governo Dilma que gravaram para mim. Então que os outros coloquem, mostrem quem são os seus apoiadores, os seus financiadores. Quem me financia é a militância do PT. Está lá todos os nomes das pessoas que colocam dinheiro na minha conta, que me apoiam, que prestam serviço. Eu coloco na minha prestação de contas que os outros tenham essa clareza também. É uma questão de transparência política para depois. Se Imperatriz realmente é uma cidade de oposição à família Sarney, que ela se pronuncie e diga que não quer ser mais, que quer, na verdade, agora ser aliado da família Sarney. Então, há que ter essa clareza. Nós temos que realmente concorrer em nível de informação adequada. O eleitor, para que ele possa dar o seu voto adequado, ele precisa de informação. Então, o eleitor bem informado para que ele possa decidir. A democracia é isso. O eleitor tem a informação e escolhe o seu candidato a partir dessas informações. Candidato, nosso tempo está quase acabando, não chegou nos 5 minutos ainda, mas eu resumo mais um pouquinho. Queria falar a educação sobre atingiu a média do IDEP no Maranhão, como é que está? Não, Imperatriz está uma propaganda, na verdade, que eu vejo nos jornais, que Imperatriz, isso, aquilo do IDEB, Imperatriz não atingiu o índice do IDEB, que era a meta definida para Imperatriz. Imperatriz está numa situação da qualidade do ensino abaixo de Araguatins, que está, na verdade, com o índice do IDEB muito maior do que Imperatriz, de Augustinópolis, de Tocantinópolis, de Araguaína, de Paragominas. E aí não se pode dizer que Imperatriz, então, esteja com a qualidade boa do ensino. É a medição oficial do IDEB. Imperatriz com 4,3. A meta para o Maranhão era 4,5. Nem sequer atingiu a média. Então, uma escola ou outra pode ter atingido, mas o conjunto do município não atingiu. A qualidade do ensino de Imperatriz, ela não está adequada, não está boa. Isso é que é a verdade. Não adianta querer ficar escondendo com matéria de jornal, com isso ou com aquilo, porque não se atingiu a meta. Nós temos um bom quadro de professores e tal, mas a gerência e a administração da área educacional não é boa. Isso é que é a grande verdade. Candidato Adalberto Franco do PT. Um problema sério em Imperatriz, saúde pública. A saúde pública, o sistema SUS de atendimento básico, o PSF, saúde curativa nos hospitais, terceirização do serviço de saúde pública, recursos públicos entrando. Como é que você está vendo toda a situação, atrás de pagamento funcionário? Como é que está a situação de saúde pública? Quando já tem vários anos que se fala esse problema da saúde, é o mais grave dos problemas de Imperatriz. Então, se colocar culpa, na verdade, a quantidade de municípios que vêm para a Imperatriz para ser atendido. Isso sempre existiu e existe nas outras cidades que tem, na verdade, serve como polo regional de saúde. Então, o sistema SUS é atual, é para atender todo mundo. Na verdade, existem recursos. Agora, em Imperatriz, nós temos casos verdadeiros, denunciados de descalabro na área da saúde, de drenagem de recursos para o setor privado, de uma situação ilegal, de ilegalidades na contratação de pessoas. Então, muita coisa do nosso setor de saúde está sendo terceirizado, está sendo levado o recurso para a área privada. Se continuar assim, é claro que o nosso recurso não vai dar. Enquanto o município não fizer os seus próprios exames, consultas e tal, e utilizar adequadamente, fazer com que, na verdade, médicos deem expediente, aquilo que é contratado ele cumpra. Enquanto não se fizer isso, é complicado. E na saúde preventiva, fazer um grande trabalho na saúde preventiva para reduzir a medicina curativa. Bom, senhor candidato, nós temos agora quanto tempo aí, enfim? Falta 5 minutos. Quero deixar o senhor à vontade, 5 minutos, as considerações finais.
obedecendo ao cronograma. Fique à vontade. Cono, a nossa candidatura é uma candidatura que propõe uma nova dinâmica de gestão para a Imperatriz. Nós queremos, na verdade, e temos condições, temos capacidade. Eu tenho experiência no setor público, conheço o setor público, eu tenho vários estudos sobre a questão do desenvolvimento regional. Não é um desenvolvimento de exclusão de ninguém, do grande empresariado, porque ele gera recursos, gera emprego. Tem que ser a responsabilidade social de cada um é que tem que ser cobrada. O apoio, na verdade, ao setor produtivo, e nós temos um problema sério, que é que nós somos um mercado atravessador, precisamos produzir aquilo que nós consumimos, principalmente na área alimentar, incentivar os municípios a nos ajudarem nisso, porque quando nós produzirmos pelo menos uma parte daquilo que nós consumimos, Imperatriz vai circular mais recursos, vai gerar muito mais emprego do que qualquer empresa. Então, temos que investir nisso, na produção. Nós temos que, na verdade, fazer a infraestrutura da cidade, dos bairros, e isso nós temos condições. Nós somos o partido que governa o Brasil, nós temos entrosamento com o governo federal, o que não ocorre. Você verifica que nenhum deputado do PSDB, que é o partido que administra Imperatriz, colocou uma emenda sequer para o município de Imperatriz. Significa ou desvalorização do prefeito, que não tem, na verdade, pulso, não é valorizado pelo seu próprio partido. Imperatriz fica dependente só de uma pessoa, como é o deputado Chiquines Costa, que hoje é quem diz que é dono das emendas de Imperatriz. E Imperatriz precisa ser muito maior do que isso. É a nossa gestão quer dar nova dinâmica para a Imperatriz, no setor educacional, no setor cultural. Nós queremos, na verdade, começar aquilo que nós entendemos como a Imperatriz do futuro. A Imperatriz do futuro é aquilo que a potencialidade de Imperatriz colocada em execução. Nós somos a 102ª maior cidade do Brasil em população. É uma das cidades mais ricas do Nordeste. Então, nós temos que fazer valer isso e não viver numa cidade como se fosse uma pequena cidade do interior. Não é isso que é a Imperatriz. Então, esse é o nosso compromisso, é o compromisso do Partido dos Trabalhadores para a Imperatriz. Candidato, falta ainda 3 minutos. No seu programa de televisão, o senhor sempre desafia o atual prefeito, dizendo que se a casa está em ordem, se as contas estão bem da prefeitura, por que foge do debate? Qual o seu pensamento sobre o debate de 2 minutos? Olha, quem esconde as informações da população, quem se exime de prestar contas da sua gestão, ele é o empregado do povo. Se ele não presta conta da sua administração, se fosse qualquer empresa em que o gerente não prestasse contas da sua administração, ele ia demitido pelo patrão. E o patrão é o povo, o patrão é o eleitor. Então, ele não tem como realmente ficar numa postura dessa sem prestar contas daquilo que foi confiado a ele. É essa a nossa postura, é que ele venha esclarecer. Não tenha medo. Não tenha medo de vir debater, porque se ele, na verdade, se esconde, é porque tem algo que ele tem medo de ser perguntado. Candidato do PT, Adalberto Franklin, eu quero agradecer imensamente pela sua postura, a sua conduta ética nesse programa. Dentro dos 30 minutos, fizemos valer a lei democrática junto ao Tribunal Regional Eleitoral e agradeço muito e felicidade do senhor no seu trabalho. Muito obrigado pelo espaço, é o espaço da democracia.